Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos, né? Que está lá nos Estados Unidos por perseguição, né? Junto com outros lá, né? Ele está entrevistando Eduardo Bolsonaro, que está lá também. E olha o que o Alan dos Santos fala. Preste atenção. O Constantino colocou aqui: acho que Eduardo fez o certo ao ficar nos Estados Unidos e acho que seu pai deveria buscar abrigo na Embaixada Americana. É uma ditadura. Fazer política normal é aceitar a falsa premissa de que há qualquer espaço para a normalidade hoje. Não há. E toda resistência precisa de exilados. Eduardo, uma coisa que eu comentei minutos antes de você entrar é que existe uma enorme diferença entre um jornalista como eu, Paulo Figueiredo, Lacombe, Max, Constantino, Ana Paula, denunciar para a imprensa americana o que está acontecendo. Outra coisa é você ao lado do Trump, seja em Mar-a-Lago, seja na Casa Branca, denunciando o que está acontecendo. Se o Trump te chamar numa coletiva, alguma coisa assim, e perguntar para você o que você vai dizer sobre o que está acontecendo no Brasil? Eu vou com certeza citar alguns exemplos, né, para ficar bem marcado o conhecimento de que a gente vive uma ditadura. Vocês são um exemplo disso. Toda ditadura existem jornalistas exilados, porque a primeira coisa que morre é a verdade. Então o regime ele começa a tentar controlar a narrativa, controlar o que sai nos jornais. A gente viu em 2022 a Jovem Pan, a gente viu o fechamento do Terça Livre, a gente vê as maldades contra vocês que até hoje, né, sofrem com desmonetizações vinda de ordens judiciais. Então esse daí seria um primeiro ponto, né? A morte do Clezão, a prisão do Daniel Silveira, a prisão atual do general Braga Neto, dentre outros. Isso daí fica bem sedimentado, que não existe motivo para fazer, né? Que são apenas razões políticas. O que o Alexandre de Moraes deseja é enterrar, através da repressão, um movimento político liderado pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí você tenta, né, trazer também a perspectiva de que para sair disso tudo você precisa ter eleição limpa. Então outra tecla que a gente tem batido bastante aqui nos Estados Unidos, além de conter o ímpeto agressivo desses tiranos, é também advogar a favor de eleições limpas e justas. Porque a eleição não é só você botar o número no papel ou digitar numa urna eletrônica um número qualquer. É você ter a certeza de que aquilo ali foi computado e foi levado em consideração. Então a mensagem que a gente leva é de que os Estados Unidos apenas reconheçam eleições onde ocorra, né, uma ampla participação da oposição, porque senão vira Venezuela, né? A Maria Corina Machado está inelegível por 15 anos. Na Nicarágua, o Ortega foi reeleito pela terceira vez, depois de ter prendido 7 opositores. Na Bolívia, a ex-presidente Janine Áñez segue presa, senadora da República. Então você tem que permitir a oposição participar e também uma possibilidade de auditoria dos votos, uma recontagem, uma contagem pública, porque senão a gente não está falando de democracia. Então essa pressão internacional que a gente quer levar para o Brasil, e eu acho que agora, né, eu vou ter mais até liberdade. Olha só, né, que absurdo, um deputado federal tendo que falar isso daqui, né? Mas fora do Brasil tem mais liberdade para falar. O professor Olavo, ele dizia, né, as ideias gerais dele é de que você não combate uma ditadura estando dentro dela. Pergunte agora a um cubano que está lá em Cuba o que ele vai fazer contra o regime do Díaz-Canel e do Raul Castro. Pergunta para um venezuelano o que ele pode fazer dentro da Venezuela para derrubar o Nicolás Maduro. Não consegue, é muito limitado, né? Já não dá mais para você fazer isso daí. Então a gente se inspira em outros exemplos internacionais para fazer de fora para dentro. Eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo aqui. Essa é a mensagem que eu levaria ao presidente Trump. Mas eu acho que também o entorno dele, as pessoas já estão muito conscientes, já estão muito maduras do que está acontecendo. Eu acho que nas próximas semanas a gente vai ter continuidades nesse desenvolvimento das circunstâncias que estão ocorrendo agora e cada vez mais a participação da Casa Branca junto com o Congresso, no sentido de segurar o ímpeto de ditadores. O Congresso, não foi coincidência, na mesma quarta-feira, dia 26 de fevereiro, que foi aprovado na Comissão de Justiça o projeto de lei do No Censure on Our Shores Act, que fala basicamente que os Estados Unidos vai tirar o visto de autoridades estrangeiras que não respeitem a liberdade de expressão. Nessa mesma fatídica quarta-feira, foi quando os deputados do PT começaram a subir à tribuna da Câmara e soltaram a narrativa de que eu estava cometendo um crime contra a segurança nacional, contra a soberania nacional, porque eu tinha uma semana antes conversado com o presidente da Comissão de Justiça, o deputado Jim Jordan. Eu e o Paulo Figueiredo, a gente tinha ido lá na Maria Elvira Salazar também, a deputada que é a coautora desse projeto de lei. E aí o PT mudou, né? O que antes era piada, passou a ser algo sério, eu passei a ser considerado uma ameaça, tal qual vocês, né? É isso aí, pessoal. Estão vendo aí como é que tá a situação do Brasil, né?